Hoje, na nossa palestra, nós vamos falar sobre uma lei moral, que é a lei da destruição. Mas antes disso, é interessante, é importante definir o que é uma lei moral, para que a gente possa entender o que são as leis morais. Allan Kardec, em sua obra O Livro dos Espíritos, que é um livro no qual ele conversava com os espíritos, fazia perguntas e anotava aquelas respostas sobre vários assuntos espirituais, assuntos interessantes. E, em certo momento, ele pergunta sobre as leis naturais, o que são leis naturais. E os espíritos respondem, aqueles espíritos amigos, que as leis naturais são as leis de Deus, aquelas leis imutáveis, que visam a felicidade do homem. Essas leis são eternas, nunca mudam. Essas leis também independem da nossa lei material, a nossa lei que a gente tem aqui em cada civilização, em cada país. Essa lei, a lei do homem, as leis que nós temos em cada país, cada estado, elas mudam com o tempo, de acordo com a cultura, à medida que a cultura muda, que a civilização muda. Porém, as leis de Deus, elas são imutáveis, elas jamais mudam. E quando Kardec estava estudando essas leis, ele pergunta para os espíritos se ele podia dividi-las em 10 leis. Ele tem uma sequência que vai da lei da conservação, lei do trabalho, da reprodução, da destruição, culminando no final na lei do amor. E o que é interessante, como nós somos uma religião cristã, os espíritos na mesma hora dizem que essas leis, essas 10 leis, se parecem com a lei de Moisés. E a mais importante dessas leis é a lei do amor. E todas as outras leis dependem da lei do amor. É aquilo. Para que uma pessoa siga os 10 mandamentos ou siga as 10 leis morais, ele precisa amar o seu próximo, que é o maior mandamento, segundo o próprio Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre a lei da destruição. É uma lei cujo nome já é um pouco assustador, pois a gente pensa que tudo que é destruição é negativo. Porém, essa lei, que é uma lei imutável, como todas as outras leis morais, as leis naturais, é uma lei que visa também a felicidade do homem. E muitas das vezes o que nos parece uma destruição nada mais é que uma transformação. E muitas das vezes é necessário que venha a destruição para que o homem possa evoluir, para que o mundo e o homem possam se conservar em várias situações. Então hoje nós vamos procurar destrinchar o que é a lei da destruição. E para a gente entender bem o que é a lei da destruição, eu entendo que nós precisamos antes saber, pelo menos por alto, sobre outras 2 leis que estão bastante interligadas, que é a lei da conservação e a lei do progresso. Ou seja, as finalidades da destruição, na maioria das vezes, é para a conservação do homem, a conservação dos espíritos, ou então, e de qualquer ser, ou então também visando o progresso. Muitas vezes as coisas precisam se destruir para que outra possa ser criada melhor. E nós temos um maior exemplo da destruição, talvez o maior exemplo seja a morte. A morte nada mais é que a destruição do corpo físico para que possa se libertar o espírito, para que ele possa seguir o seu destino na sua caminhada evolutória. Então a morte, eu acredito que seja o maior exemplo, o exemplo mais simples que nós podemos ter sobre a lei da destruição. Alguns outros exemplos, um exemplo bastante didático, é a nossa cadeia alimentar. Os seres são todos filhos de Deus, todos os seres vivos, e nós, seres vivos, nos destruímos entre nós. Então, qualquer ser vivo ele precisa se alimentar de outro. Um ser vivo se alimenta de outro, mesmo que ele seja um herbívoro, uma vaca, um boi, ele precisa comer no mínimo um capim, né, que é um ser vivo, apesar de não ser animal, é um vegetal. E também os seres carnívoros eles precisam se destruir entre si. Então uma onça precisa matar talvez um veado para que ele possa manter o seu corpo físico, para que ela possa sobreviver. E nós também.
nós precisamos comer carne, nós precisamos nos alimentar. E não deixa de ser uma destruição. Todas as vezes que a gente mata um animal, apesar de a gente ter aquela necessidade, ela é uma necessidade do nosso corpo, visa a lei da conservação, porém a gente está destruindo um outro ser vivo. Porém, isso é necessário. A lei da destruição, a necessidade de destruir, ela diminui à medida que nós evoluímos e também à medida que o mundo evolui. Em mundos superiores, mundos mais evoluídos, não é necessário, por exemplo, comer carne. Porém, o ser humano, o nosso mundo, ele necessita comer carne, ele necessita daquela proteína, ele necessita daquele alimento. Então, a necessidade da destruição, ela é diretamente proporcional ao nível de evolução, tanto das pessoas quanto dos planetas. Uma pessoa muito evoluída, ela pode se sensibilizar mais de ter que fazer alguma destruição, e às vezes até evitar fazer qualquer tipo de destruição. Um exemplo, alguns outros exemplos sobre que a gente pode citar sobre a lei da destruição são os flagelos naturais. Então, o que são os flagelos naturais? É tudo da natureza que pode vir a castigar, a causar sofrimento ao homem, como as grandes tragédias, os terremotos, as doenças, as pestes, a seca, que conhecemos bem aqui no norte de Minas. Muitas pessoas sofrem mais com isso. E elas podem trazer mudanças, mesmo que nós não percebamos, e mudando uma região para melhor. Talvez uma região que não tenha chuva, de repente cai uma chuva muito intensa, pode estar inclusive matando muita gente, que talvez não estava esperando aquela chuva, porém não se discute que aquela chuva é boa, ela é necessária. É um exemplo que nós temos aqui da destruição, uma destruição que se faz necessária, uma destruição que está na própria natureza. E muitas das vezes também essas adversidades climáticas, adversidades da natureza, elas servem para desenvolver a inteligência do homem. Essas tragédias, essas catástrofes climáticas, catástrofes naturais, elas servem para desenvolver a inteligência do homem. E um exemplo disso a gente pode ver o país de Israel, que é um país que sofre com a seca, um país que está praticamente no deserto, porém um povo muito trabalhador, muito esforçado e que procura sempre melhorar. Esse povo desenvolve a sua inteligência através do trabalho. E nós estamos nesse mundo para evoluir. Não temos dúvidas que esse povo evolui por causa disso, evolui coletivamente. De uma outra maneira, aqui mesmo no semiárido mineiro, pior ainda no Nordeste, a gente verifica as pessoas sofrendo com a seca. E a gente vê a pessoa sofrendo com a seca testando a sua paciência, a sua resignação. Nós estamos em um mundo de provas e expiações. Então não temos dúvidas que aquela pessoa, quando está sofrendo aquele flagelo natural da seca, ela está evoluindo. Então, muitas das vezes, aqueles indivíduos estão se superando, porque estão passando por aquela adversidade e estão se colocando acima delas, sendo pacientes e sendo resignadas. E muitos dos casos ainda, essas catástrofes naturais, as grandes doenças, elas podem mostrar um lado muito bom do homem e pode forçá-lo a praticar a caridade, praticar o amor ao próximo. Então, quantas das vezes nós vemos, quando ocorre no Brasil, que é um dos maiores problemas naturais, nós, graças a Deus, temos poucos, quando ocorre alguma enchente, nós vemos o homem se tornando mais caridoso. Então, aquela destruição que nos parecia algo ruim, ela está trazendo algo bom, que ela está forçando o homem a se tornar caridoso, a amar o seu próximo. Do mesmo modo, quando a gente vê uma tragédia em algum daqueles países da Ásia que sofrem bastante de tsunamis, o mundo se comove com aquilo. A gente vê uma onda de vibração criada ali pelo amor ao próximo, por um sentimento de caridade. As pessoas se comovem com o sofrimento alheio. E isso, de certa maneira, é muito bom. A guerra também ela é estudada sob o ponto de vista da lei da destruição. Não temos dúvidas que a guerra ela é uma das maiores tragédias da humanidade e elas mostram o estado inferior do nosso planeta. A guerra não é boa.
isso é óbvio. Porém, por que Deus permite que ocorra a guerra? Nós estamos em um mundo de expiações e provas, e a guerra tem dentro, sob a ótica da lei da destruição, a guerra nos traz alguns benefícios. Muitas das tecnologias que nós temos hoje, elas vêm da guerra. Então, através das várias guerras que nós tivemos até hoje, cria-se várias tecnologias que podem ser usadas de diversas maneiras. Então, através de uma destruição, a gente está vendo um progresso na humanidade. Várias tecnologias, como o GPS, vêm da guerra e hoje todo mundo utiliza. E muitas das vezes também, ela pode ser necessária para alcançar a liberdade e a própria conservação. A guerra ela deve ser evitada de toda maneira. Mas se a gente for estudar um pouco de história, a gente se depara com algumas guerras, como a Segunda Guerra Mundial, quando a gente viu o nazismo na Europa causando muito mal ao mundo e podendo causar o mal, podendo se espalhar, aumentar e destruir o mundo, ameaçando todos aqueles países da Europa. Foi uma guerra que, de certa maneira, foi necessária e causou-se uma destruição, houve uma reação mundial para que o nazismo não se espalhasse como estava se espalhando e dominando a Europa. Foi uma destruição necessária que garantiu a liberdade e a conservação dos povos. Mas não deixou de ser uma destruição, foi uma guerra. Sobre o homicídio, ele com certeza é um dos maiores crimes, talvez o maior. Qual é a gravidade do homicídio sob a ótica espírita? Se nós formos analisar bem. O homicídio, ele interrompe uma vida, ele está ceifando uma vida. Quando ele interrompe uma vida, ele interrompe uma oportunidade, seja de expiação ou de missão. De qualquer maneira, a vida material é a oportunidade do espírito de estar evoluindo. E todas as vezes que se pratica um homicídio, que se corta uma vida, estamos causando uma destruição injustificável, pois estamos acabando com a oportunidade de um irmão. E qual a visão espírita sobre casos de legítima defesa, de autodefesa? Então, no Livro dos Espíritos, Kardec também pergunta para os espíritos se é excusável, se é perdoável por Deus uma pessoa que comete um assassinato em legítima defesa, ou seja, uma pessoa que reage a alguém que estava tentando matá-la. Qual a nossa visão? É um assunto muitas das vezes polêmico, mas no Livro dos Espíritos, o Espírito responde que a necessidade, apenas a necessidade justifica, e que devemos também sempre tentar poupar a vida do agressor, mas que a necessidade justifica sim a defesa. Por quê? Porque nós temos o instinto de conservação, nós temos que proteger também a nossa vida, que é também a nossa oportunidade. Porém, nesse momento, nós devemos, com todas as nossas forças, nossos esforços, evitar ter que matar aquela pessoa. Evitar, procurando o dano menor, visando a proporcionalidade. E o que deve ser evitado de todas as maneiras é a crueldade. E também o prazer naquela ação, mesmo que ela seja legítima, seja uma defesa que você está fazendo em prol de você mesmo ou de algum terceiro. Você não deve agir de forma alguma com crueldade ou sentir prazer com aquilo, porque Deus avalia as nossas intenções. E todas as vezes mesmo que eu esteja reagindo, esteja me defendendo com meu instinto de sobrevivência, meu instinto de conservação, eu não posso usar a crueldade. A crueldade, ela nunca é justificada. Se muitas das vezes nós precisamos praticar alguma destruição, a destruição em muitos casos seja legítima, a crueldade jamais é legítima, que ela mostra o estado mais inferior que uma pessoa pode ter. Ela demonstra tendências negativas, tendências primitivas. Os seres mais primitivos, eles têm uma maior agressividade, uma maior crueldade. Por quê? Nos seres mais primitivos havia um predomínio da matéria sobre o espírito, e é um predomínio que nós precisamos
evitar ao máximo, nós que estamos buscando a nossa evolução. Então, crueldade jamais deve acontecer. Outro assunto muito polêmico que o Espiritismo, o cristianismo, ele explica também, é o caso da pena de morte. A pena de morte, ela é moralmente correta, segundo as leis morais, as leis de Deus, que são imutáveis? Quando a gente pratica uma defesa, voltando um pouco naquele caso da legítima defesa, eu estou repelindo uma ameaça, estou cortando uma ameaça para sobreviver. Eu jamais posso fazer isso como vingança, fazendo isso a sangue frio. Isso não é defesa, isso é uma agressão. E no caso da pena de morte, a gente vai estar praticando uma morte, no caso do Estado, já a sangue frio. Não para defender aquela pessoa como talvez um policial faria, seria legítimo. Mas no caso da pena de morte, já seria a interrupção de uma existência, o que seria desnecessário. Existem várias outras maneiras da gente estar isolando aquele indivíduo que é perigoso para a sociedade. A sociedade, sim, não deve permitir, que ela deve garantir a sua conservação, isolando aqueles indivíduos mais perigosos. Porém, não devemos estar matando aquelas pessoas com a pena de morte. Além disso, a gente deixa fechada a porta para o arrependimento. Aquela pessoa, talvez em vida, poderia se arrepender. E quando a gente a sentencia com uma pena de morte, ela está sendo automaticamente, a sua existência está sendo interrompida e ela não pode mais se arrepender. E talvez naqueles últimos instantes que ela teria em vida, mesmo que ela ficasse presa para sempre, numa prisão perpétua, ela poderia se arrepender, como a gente vê vários casos de pessoas que ficam, mesmo que estejam condenadas à prisão perpétua, e podem se redimir, inclusive tornando-se boas pessoas, porque aquela pessoa se arrependeu. A pena de morte acaba com isso. Então, hoje falamos aqui sobre a lei da destruição. É uma lei que o nome assusta, mas a gente vê que muitas das vezes a destruição é necessária, tanto para a conservação quanto para a evolução de cada ser e a evolução dos mundos. Então, dessa maneira, eu agradeço a todos.